para todos os públicos. Boa tarde, gente. Estamos de volta com o projeto Escola em Minha Casa, Projetos de Vida. A gente está voltando com a disciplina de História para o 6º e para o 7º ano. Hoje a gente vai focar na temática de povos americanos, no caso especificamente o que a gente chama de pré-colombianos, tá certo? Mas vamos ficarem atentos porque essa aula vai se dividir em duas aulas, tá? Parte 1 e parte 2. Hoje a gente vai iniciar a pensar os povos que vão mais se destacar no que a gente chama de Mesoamérica e Andes, que é essa região onde foi ocupada pelos espanhóis aqui na América, né? Ali a América Central e a região mais oeste da América Latina, tá bom? Pra gente começar, a gente vai definir e entender o que a gente está chamando de pré-colombiano. O que é o conceito de pré-colombiano, né? Os povos pré-colombianos são aqueles que viveram na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Esse termo ele é usado para se referir aos povos nativos da América Hispânica e da América Anglo-Saxônica. Né? A América Hispânica foi colonizada por espanhóis e anglo-saxônica, aquela ocupada ali na América do Norte por ingleses, ok? Para o Brasil se utiliza o termo pré-cabralina, mas a gente não vai usar muito nesse período aqui, tá? As civilizações pré-colombianas que a gente vai estudar aqui são 3 delas: os maias, os incas e os astecas, ok? Para a gente começar, a gente vai primeiro ver a localização dessas 3 civilizações. O primeiro que a gente vai destacar são os astecas, que estão localizados ali no mapa, naquela região verdinha, ok? Ela é a porção central, ali da América Central, e o sul do México, tá certo? Os maias são aquela partezinha mais roxa ali da América Central, que hoje é Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador, tá bom? E os incas estão na região mais da América Latina, aquela região mais rosadinha, ok? É a região mais andina, né? Bolívia, Peru, Chile, Argentina, certo? Então a gente tá vendo que a gente tá falando de 3 civilizações que estão em regiões bem distantes. Astecas e maias ainda tem algum contato, mas um pouco menos destacado. Hoje a gente vai começar falando dos astecas, ok? A primeira coisa que a gente vai entender é o termo asteca é um termo usado pelos historiadores, tá bom? Eles não se chamavam de astecas, eles se reconheciam como mexicas, certo? O termo asteca vem da palavra Aztlán, que era o local onde os mexicas entendiam que era a origem deles. Essa região de Aztlán é localizada o que seria ali o sul dos Estados Unidos, certo? Os mexicas, eles ficaram conhecidos como astecas posteriormente, por causa dos historiadores principalmente, e principalmente sua civilização começa com a fundação de sua capital, que é a cidade de Tenochtitlan. Ela foi fundada em 1325. Os astecas, eles conquistaram cidades vizinhas, eles eram um povo imperialista, né? Eles iniciaram seu império em Tenochtitlan, só que eles vão expandindo e conquistando outros povos e outras cidades, tá bom? Eles dominavam esses povos no intuito de tornar eles aliados ou de fazer com que eles pagassem impostos para o seu império, né? E, obviamente, também não só impostos por meio de pagamentos de produção, mas também fornecendo pessoas para sacrifícios, que a gente vai falar um pouco mais para frente, tá? A imagem que vocês estão vendo nesse slide, ela é uma imagem que retrata o mito de fundação de Tenochtitlan. O deus Sol dos astecas, né? Ele era o deus Sol e o deus da guerra, né? Ele teria falado para os astecas, o nome desse deus chama-se Huitzilopochtli, né? Huitzilopochtli teria falado para os astecas dizendo o seguinte: vocês vão caminhar, vocês vão sair daqui de Aztlán, vão migrar e só vão parar e construir a cidade de vocês, só vão construir Tenochtitlan quando vocês encontrarem uma águia se alimentando de uma serpente em cima de um cacto. E eles migraram. Diz-se
que o símbolo, vocês provavelmente estão reconhecendo essa bandeira aí no fundo desse slide, é a bandeira do México. Esse símbolo no centro da bandeira mexicana é justamente essa imagem que Huitzilopochtli descreveu aos astecas. Uma águia se alimentando de uma serpente em cima de um cacno. Tenochtitlan, ela se encontra hoje, atualmente, onde é a cidade do México, né, capital do país México. E os 3 elementos do mito, a águia, a serpente e o cacto, estão presentes na bandeira mexicana, pra gente ver como a cultura asteca ainda é muito presente na história mexicana, né? Pra gente falar sobre os astecas, a gente vai começar falando sobre a organização política, ok? Eles eram uma monarquia e a transmissão do poder, ela era através de uma eleição. Mas uma eleição entre toda a população? Não. Eram os nobres, era um conselho de nobres que escolhia dentro da família real quem iria ser o próximo imperador. As áreas conquistadas pelos astecas, elas chegaram a formar 38 províncias diferentes, com uma cidade, a capital, Tenochtitlan, e quem vivia ali, né, os nobres que viviam ali eram responsáveis pela cobrança dos impostos. A conquista de um território, ela não representava necessariamente a sua integração política ao império. O que podia acontecer era, obviamente, aquela cidade se submeter à obediência do imperador e pagar impostos para ele, né? A união de vários grupos familiares em região rural, no campo, formavam um complexo conjunto que se chamava, recebia o nome de Calpul, que era dirigido por um conselho de chefes, normalmente as pessoas mais velhas daquela região. A terra era uma propriedade comum, a terra do Calpul, né? Durante o governo de Montezuma II, que governou ali no século XVI, o Império Azteca, gente, chegou a dominar 500 cidades, e isso é muito território conquistado, e todas essas cidades pagavam impostos para o imperador. A sociedade asteca, ela era bastante hierarquizada, quer dizer que ela era bem dividida, né? Havia uma organização de poder e obediência bem estabelecida. Quanto mais próximo um grupo estava do imperador, mais poderes militares, políticos, religiosos ou econômicos ele tinha. O imperador, ele era chamado de Tlaloc, ele era um líder político e militar. Os guerreiros e os sacerdotes formavam a elite daquela sociedade. Os artesãos e os camponeses constituíam a maior parte da população. E também havia um grupo de escravizados, que eram agricultores pobres, normalmente, ou endividados. Aí a gente vai ver essa pirâmide social. O Piltlin, ou Pili, que era a nobreza, ela era formada pela família real, sacerdotes, chefes de grupos guerreiros e os chefes do Calpulli. Lembra que a gente falou dos grupos rurais? Pois bem, os chefes desse Calpulli também faziam parte dessa nobreza. Depois vem os potecas. Os potecas, eles eram os únicos grupos que tinham uma circulação relativamente fácil dentro do império. Por quê? Porque eles eram comerciantes de artigos de luxo. Comércio funciona na base da circulação entre as cidades. Depois vem os plebeus, que eram os macerruatim. Ele era meio que, vamos dizer que dentro da própria plebe havia um escalonamento, porque haviam os superiores, né? Que eram trabalhadores especializados, como artesãos e guerreiros, e havia o resto da população, que eram em sua maioria lavradores, agricultores. Os outros dois grupos, que eram os maieques, que eram os escravos de compra, e os podioceros, que eram os escravos voluntários. Existiam esses dois grupos, mas ambos também eram escravizados, tá bom? A religião asteca, ela era uma religião politeísta, quer dizer que eles adoravam diferentes deuses. Os animais e os elementos da natureza, eles eram predominantes nessa religião, eles eram símbolos muito importantes na religião dessa civilização. Muitos dos deuses eram animais que representavam algum elemento ou representavam algum elemento da natureza. Além disso, outras divindades tinham vinculação exclusiva com certas atividades profissionais e cidades astecas, né, como protetores. A gente vai citar aqui 4 desses deuses. O Tanuaitu, que é um nome que era usado muito frequentemente para falar do deus do sol, ou ele era chamado também de quinto sol, né? Ele teria surgido após um grande apocalipse no mundo asteca, né? Ele foi uma divindade que ele era tanto protetora quanto assustadora, porque ele entendia que a partir dele dependia a existência de todos os ritos, né? O deus ele exigia sacrifícios humanos como tributo e sem ele
sem esses sacrifícios, o sol nunca atravessaria o céu e o mundo nunca mais continuaria funcionando. Por isso eles faziam sacrifícios. O próximo deus que a gente vai citar é o Tezcatlipoca. O Tezcatlipoca era um dos 3 grandes deuses da mitologia asteca. Ele é o deus do céu noturno, da lua e das estrelas. Ele também era considerado senhor do fogo e da morte. Uma das figuras mais temidas desse panteão asteca, porque ele era considerado o criador do mundo e vigilante das consciências. Ele teria um espelho no qual ele conseguiria visualizar e tomar conta da humanidade, né? Ele era representado normalmente como um jaguar. Um jaguar, gente, é um tipo de pantera, né? E ele carregava no peito esse espelho que eu estava falando para vocês, né? No qual ele vigiava a humanidade. Outro que a gente vai citar é o Tlaloc. O Tlaloc é o deus da chuva. Ele é o senhor do raio, do trovão, do relâmpago, do terceiro sol. E ele seria o senhor do Tlalocan, que era um terceiro paraíso. Ele era como um lugar do além, né? Para o pós-morte. Tlaloc, ele era uma divindade central no culto agrário. Por quê? Como ele era o deus da chuva, eles entendiam que Tlaloc mandava a chuva para se eles estivessem sendo bons, né? Então eles constantemente estavam fazendo oferendas a Tlaloc, para que Tlaloc abençoassem seus campos e suas produções. O último deus que a gente vai citar da religião asteca é Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, ele é a divindade. O nome Quetzalcoatl vem da própria língua náhuatl, que significa serpente emplumada ou serpente com penas de Quetzal. Ele normalmente era representado como uma serpente com asas, né? Ele era visto como uma conexão entre a terra e o céu. Daí porque é uma serpente com asas, né? Quetzalcoatl é o deus do vento, do ar e do aprendizado. Criador do homem, protetor da vida e da fertilidade. Ele usa em volta do pescoço um peitoral do vento, chamado Etziacolacatl, que é a joia do vento em espiral e voluta, que era feito de conchas, né? É aquela ideia da conexão, além da terra e o céu, também com os mares, né? E esses são 4 dos principais deuses da religião asteca, ok? A religião asteca, ela, como a gente já tinha dito, ela exigia sacrifícios humanos, né? Eram bem comuns, na verdade. Eles eram entendidos como práticas religiosas que alimentavam o funcionamento do universo. Lembra quando eu disse que o Deus Sol não atravessaria o céu sem sacrifícios? Pois bem, era para isso que eram feitos os sacrifícios, né? Para agradar os deuses. Os sacrifícios aconteciam em diversas ocasiões. Algumas guerras aconteciam justamente em razão da busca de prisioneiros para esses rituais de sacrifício. A arte asteca, ela era muito ligada aos tecidos, aos objetos de ouro e prata, né, de joias principalmente, e os artigos de pintura. A literatura asteca, ela não estava separada da música e da dança, né, porque havia os costumes de declarar poemas no fim de grandes banquetes. O teatro e a dramatização, eles eram sempre realizados em grandes cerimônias, rituais religiosos também. As esculturas estavam também ligadas diretamente aos ritos religiosos, né? A adoração e a criação da imagem dos deuses. Não só a religião, os astecas tinham grande crescimento, a própria ciência, né? O calendário maia, ele foi utilizado e modificado pelos astecas. Professora, o maia, eles tiveram contato com os maias? Sim, bora lembrar que tanto astecas como maias habitaram ali a região da América Central. Eles desenvolveram diversos conceitos matemáticos, de cálculo, geometria e também de astronomia, né? De estudo dos astros. Na arquitetura, eles construíram enormes pirâmides. Normalmente, quando a gente pensa em pirâmide, a gente pensa no Egito, né? Pois esqueçam que não foi só os egípcios que fizeram isso, né? Grandes pirâmides, também existem grandes pirâmides aqui na América, principalmente na região da América Central. E essas pirâmides, elas eram utilizadas para os cultos religiosos, principalmente para sacrifícios humanos. Essa imagem que vocês estão vendo aí é justamente o calendário asteca. Normalmente as pessoas destacam como sendo o calendário maia, mas esse aqui é um calendário asteca, ele é uma adaptação do calendário maia. Ele é gravado em pedra e esse símbolo, essa carinha no meio desse símbolo, é justamente a simbologia do deus Sol, tá bom? Os astecas,
como civilização, desenvolveram uma escrita, um sistema de escrita. Ela era representada por desenhos e por símbolos. Ela era utilizada para registrar os calendários sagrados, os conhecimentos diversos, a história e as cenas da vida cotidiana dos astecas, como educação, ritos religiosos, entre outras coisas. Os astecas, eles também registravam os acontecimentos mais importantes em livros feitos de papel preparados com folhas de sisal. Esses códices, que era como a gente vai chamar esses livros, eram enrolados como pergaminhos. Os códices não eram uma página atrás do outro, eles eram como um grande rolo, né, como um pergaminho enrolado, né? Os astecas, eles não possuíam um alfabeto, eles criaram uma espécie de escrita logogrífica, que era como a gente estava falando dos símbolos, né? Usando imagens e caracteres simbólicos, que é o que a gente pode chamar de pictograma, tá bom? Essa imagem bem aí, gente, são 2 páginas do que a gente chama de Códice Borbônico. Hoje ele é cortado e dividido em páginas. Essas 2 são a página 21 e 22, fazendo justamente representações do que seriam acontecimentos religiosos. Vocês conseguem ver na página da direita, né? Justamente no centro, representações dos deuses, né? E imagens em volta, né? Então, era representações de acontecimentos religiosos, tá bom? A educação asteca, normalmente a educação era ligada com os sacerdotes. Eles tinham controle total sobre a educação dos astecas. As calmecas, elas eram escolas específicas para treinar meninos e meninas em tarefas religiosas, né? As escolas para as crianças menos disciplinadas, vamos dizer assim, elas eram chamadas de Teoputicali, ou casas da juventude, onde elas aprendiam história, as tradições astecas, o artesanato, normas religiosas, né? Só que a educação, ela não era só uma educação oficial, também tinha uma educação mais doméstica, mais familiar. Ela era complementada com essa educação pública que a gente tinha citado, né? A educação começava para os homens aos 15 anos, tá bom? Nas escolas destinadas aos plebeus, o jovem era treinado para o serviço militar, serviço público, artes e outros ofícios. Eles eram convocados para trabalhar no campo, nas construções e para participar das guerras. Nas escolas destinadas aos nobres, o jovem era treinado para ocupar os cargos do Estado ou exercer funções de sacerdote. Os livros eram de extrema importância. Os colégios nobres, eles possuíam bibliotecas enormes, certo? Essas imagens bem aí são do Código de Mendonça. E a gente consegue destacar, por exemplo, na imagem da esquerda, essa mãe acompanhando sua filha fazendo tecido, né? Tecendo, né? Você consegue ver como se ela estivesse falando, né? E do lado direito, a gente consegue ver ali um pai sentado e um menino em cima do barco, né? E ele falando, como se estivesse ensinando também o menino a pescar. Esses códices trazem registros significativos dessa educação asteca, ok? Lembra que a gente falou das ciências entre os astecas? Pois bem, a medicina também era bem significativa como conhecimento asteca. O tratamento das doenças, ela era uma mescla, na verdade, entre superstição e ciência, que era fundamentada principalmente no que a gente chama de plantas medicinais, com poderes curativos, né? No século XVI, quando os europeus chegam aqui na América, os astecas tinham conhecimento de pelo menos 1.500 plantas utilizadas. Isso é muita coisa. Resinas, azeites, ervas, raízes, folhas, paus de espinho, entre outros instrumentos e produtos naturais, eles eram utilizados como curas, né? Como curas medicinais, que os europeus acabaram por terem contato quando tiveram contato aqui com os astecas, ok? A economia asteca, ela era uma economia agrícola, né? Os astecas, eles desenvolveram muitas técnicas agrícolas que facilitavam suas plantações. Técnicas como terraços de encosta das montanhas, para evitar a erosão do território, né? Para a terra não ficar se soltando e a planta consequentemente morrer. As represas, as drenagens, as chinampas, que eram ilhas de cultivo, a gente já vai falar sobre elas. E eles plantavam principalmente milho, pimenta, tomate, cacau, feijão, tabaco, abóbora, algodão, entre outras. Então a gente vai ver que a agricultura tinha grande importância na economia asteca. Professora, a senhora falou de um nome chamado chinampas. O que são as chinampas? As chinampas, elas eram campos de cultivo que foram a solução para a escassez de terras férteis.
Vocês se lembram que a gente falou sobre Tenochtitlan, a construção de Tenochtitlan? Pois bem, Tenochtitlan, gente, ela foi construída numa cidade, numa região extremamente pantanosa. Ela era extremamente úmida. Então, boa parte do território não era terra fértil. Então, eles tiveram que inventar formas de ter território para plantação. Então, eles inventaram essas técnicas de aterro, né? As chinampas são justamente essa estrutura que vocês estão vendo aí nessa imagem. Eles faziam um tipo de ilha flutuante. Eles aterravam uma região em cima de uma região mais úmida, né? E conseguiam plantar. Por quê? Porque as plantas conseguiam pegar esses nutrientes da água ou de qualquer terra que eles colocavam em contato nessa parte mais superficial. Essas eram as chinampas. As terras, elas eram divididas em 2 setores. Os calpuli, que era a terra coletiva, lembra que a gente falou? Das comunidades que viviam nos capulis. E também tinha uma terra que era reservada para a nobreza, onde os camponeses iam trabalhar como forma de pagamento de tributo, pagamento de imposto. Tá bom? A agricultura, apesar de ser grande parte da economia asteca, não era a única parte. A gente também vai destacar o comércio. O comércio asteca, ele era baseado, obviamente, na troca de legumes, verduras, ervas medicinais, cobre, panelas, plumas, joias, tecidos, borracha, tabaco, peles, cerâmicas e ouro também. E como eu disse, era baseado em trocas, não havia existência de dinheiro. A civilização asteca, ela desenvolveu um comércio bastante complexo, baseado em mercados organizados, onde se concentravam os produtos de áreas distantes. Por que áreas distantes? Os astecas, eles mantinham estradas bem estruturadas. Lembra que eu falei sobre os comerciantes que circulavam no Império Azteca? Pois bem, esse comércio, ele era significativo por quê? Porque produtos de cidades distantes conseguiam circular entre diferentes espaços para esse comércio se tornar bem útil, ok? Então, gente, a gente vai parar por hoje. Terminamos de falar sobre os astecas. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre os maias e os incas, na parte 2 dessa aula, ok? E a gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem continuar lendo no livro de vocês ou falar com a professora de vocês para tirar dúvida, ok? A gente se vê na próxima aula. Boa tarde e até!